Programa Escola do Legislativo. Boa tarde a todos. Este é mais um programa da Escola do Legislativo, da série Diálogos Públicos, cujo tema é 50 anos do golpe civil-militar. Agradecendo inicialmente a presença de todos, apresentando à minha direita, Dr. Wendel, professor universitário, mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Uberlândia e advogado. À minha esquerda, Dr. Zaire Rezende, ex-prefeito de Uberlândia, ex-deputado, uma longa trajetória, uma longa experiência para contar para nós a respeito do tema. Eu sou Weber Abraão Júnior, professor, advogado e farei a mediação do debate hoje. A respeito do tema, 50 anos do golpe civil-militar, introdutoriamente, é importante a gente lembrar que a memória histórica, a memória coletiva, deve ser resgatada e recuperada para que os erros cometidos sejam avaliados e sejam superados. Nós sabemos também que memória é sempre fragmento, memória é seletiva, a memória é subjetiva, mas esse necessário trabalho de recuperação dessa memória, se eventualmente produzir um mosaico, se eventualmente produzir ou reproduzir esses fragmentos todos, nós não podemos jamais deixar de lado o fundamento de tudo o que se discutirá aqui hoje. O resgate dessa memória é para que jamais aconteça novamente, para que o país jamais mergulhe em um novo regime militar. E dentro da temática que foi proposta, os 50 anos do golpe, nós temos uma divisão do tema em 3 grandes blocos. O primeiro deles, o ambiente, os fatores e a inconstitucionalidade do golpe de 1964. Eu gostaria de começar perguntando para o Dr. Zaire Rezende, que foi uma pessoa que vivenciou pessoalmente a época, e mais do que a vivência pessoal, já era militante político naquele momento. Qual é a experiência pessoal que ele tem daquele momento, quando se instaurou um regime de exceção no país? Eu agradeço à Escola do Legislativo pelo convite, agradeço a todos que atuam na escola, a professora Jane e outros que eu não sei quem são, e cumprimento aos membros da mesa aqui. Em 1964, eu sou médico, ginecologista e obstetra. Em 1964, eu morava em São Sebastião, no litoral de São Paulo, de frente à Ilha Bela, aquela beleza de ilha que é a Ilha Bela. Trabalhava no hospital, no único hospital que existia em São Sebastião. A cidade tinha, naquela época, 8, 9 mil habitantes. Era muito tranquila, muito agradável. E nós saímos de lá em 1973. Ou seja, nós estávamos lá quando se afirmou, quando começou esse golpe militar. Eu, pouco antes disto, eu tinha estudado no Rio, eu fui membro da JUC, Juventude Universitária Católica, e naquela época eu tinha algum contato com a AP, entende?
que era um grupo que não concordava com a ditadura militar, e nós mantínhamos contato, e houve um momento em que o grupo, em reunião, decidiu que iria partir para ações armadas contra o golpe. Eu então me afastei e disse a eles: olha, não acho que seja a solução. Dificilmente a baioneta pode derrubar e depois manter, a não ser em condições excepcionais que o Brasil não tinha. Mas então não participei desse movimento da luta armada. Participei um pouco antes desta resolução. Em São Sebastião, eu acompanhei desde o início aquilo que foi chamado de revolução pelos militares, e vimos as suas consequências. Nós tínhamos, naquela época, um hospital que está lá ainda, lá em São Sebastião. Eu digo nós porque era um grupo de companheiros que trabalhavam no hospital, e passamos a viver um momento muito difícil, onde um grande número de pessoas fiscalizavam os outros. E nós, durante esse período que lá estivemos, nós atendemos muitas pessoas que participaram mais ativamente na luta contra a ditadura e que sofreram consequências e foram para o hospital lá de São Sebastião. Houve uma pessoa em especial que ele foi preso, torturado, e eles queriam saber onde que estavam as armas que a esquerda estaria usando e que estaria armazenada lá naquela região, entre São Sebastião e o litoral sul, chegar até Santos, se estendendo até Santos. Mas essa pessoa realmente não sabia. Ele foi torturado na beira do mar, amarrado, as mãos dele, os braços amarrados, e eles faziam as perguntas, a pessoa dizia que não sabia, eles jogavam ele no mar, com a cabeça para baixo, e esperava. Ele começava a se afogar, porque não tinha como se movimentar. Quando já estava bem angustiado, bem roxo, eles puxavam ele para fora, esperavam ele descansar, e depois, novamente, fazia o mesmo gesto. Isso assim foi durante muito tempo, até eles se convencerem que ele realmente não sabia. E quando ele foi, então, eles o levaram, e ele escapou, não sei como, e foi parar lá no hospital. E eu tratei dele. Ele ficou num apartamento assim, mais num canto mais reservado. Ele estava muito nervoso, angustiado, desgastado fisicamente e assustado com tudo. E nós medicamos, aplicamos soro, um tranquilizante, para que ele pudesse repousar. No dia seguinte, quando eu cheguei para fazer a visita, eu olhei no quarto, ele não estava no quarto, no apartamento, ele não estava. Eu saí para fora, olhei e não vi. Perguntei à enfermagem, e falaram: não, mas ele está aí mesmo, ele não saiu. E eu fui procurar, ele estava debaixo da cama, lá no cantinho, assim, encostado na parede. Tamanho era o pavor, o medo, que aquela passagem que ele teve, enfim, o judiou muito. Então, e dentro de São Sebastião, nós sabemos claramente aqueles que se identificavam com a ditadura e aqueles que não se identificavam. Eu, naquela época, 64, eu já era vereador em São Sebastião, e tinha um outro vereador em São Sebastião que trabalhava no laboratório lá do posto de saúde. E ele era totalmente contra e tinha uma simpatia muito grande pelo Brizola. E o Brizola tinha criado, naquele tempo, o Grupo dos 15. E foi uma forma de mobilização daqueles que estavam contra a ditadura para lutar. E ele fazia parte do Grupo dos 11,
11 ou 15, já não me lembro bem. Professora, 11 ou 15? 11, ela está me corrigindo. Eu já comecei a perder a lembrança disso tudo. Mas, além disso, eu morei no Rio durante 10 anos, depois voltei para o Rio para poder estudar. Eu queria aperfeiçoar na medicina, foi quando eu me aprofundei mais na ginecologia e obstetrícia, e tive convivência com vários amigos que moravam na Barra da Tijuca, num local onde todos eles se reuniram, a maioria oriundos da Ação Católica, da JUC, e 2 deles, um casal, eles foram presos pela chamada Revolução e transportados para São Paulo para ser interrogado no DOI-CODE, onde quem estava à frente era o Fleury. Fleury, que era famoso pela sua perversidade. Eles foram separados, 2, cada um foi num veículo, e ela foi num veículo com o Fleury e mais gente, mais outros policiais, e ela viajou assentada no colo daqueles que estavam levando-a lá para São Paulo. Começou aí já a tortura, uma falta de respeito com a dignidade humana, com a dignidade da mulher. Ela tinha que assentar no colo de um, de outro. E lá na prisão, lá em São Paulo, lá do DOI-CODE, ela foi interrogada. E o interrogatório era feito da seguinte forma: ela ficava à frente, com uma quantidade muito grande de luzes sobre ela, ela nua, e 5 homens a interrogando, encapuzados, para que não houvesse possibilidade de se lembrar da fisionomia. E isso horas. Quando um grupo cansava dos interrogadores, saía, entrava outro grupo, sempre encapuzado, e ela ali. Não foi só com ela, essa maneira de torturar acontecia com todos, passava o dia inteiro. E as necessidades fisiológicas, quando surgiram, chega um momento que a pessoa não resiste. Então, urina, defeca, de pé, na frente de todo mundo. Com isso, eles procuram quebrar o eu próprio, quebrar o âmago da pessoa humana, tentando fazer com que a pessoa perdesse o respeito por si mesma. E, além disso, eles diziam que o esposo, lá que estava sendo interrogado na outra sala, que ele contou que tinha amante, contou que tinha caso com fulana, com ciclana, com outras pessoas do mesmo grupo que eles faziam parte. Mentira, não era verdade. E então, além disso, tudo que estava sendo feito com ela, era feito isso também, uma tortura psicológica. E dizia, não, ele já entregou uma porção de pessoas. Eles queriam que ela desse o nome de todos os companheiros do grupo com que eles atuavam, e ela não contou. À noite, quando terminava o interrogatório, eles colocavam um tapetezinho rostinho no chão, colocavam deitada, passavam debaixo das axilas cordas, com almofadas para que as cordas não produzissem lesões locais, e arrastavam-na pelo corredor da delegacia toda até as celas. Ela passava então deitada, arrastada, nua, até chegar na sua cela. Então, tudo isso para agredir no mais fundo que pudesse a dignidade, no caso dela, a dignidade do ser humano. E depois, quando acabou tudo, que eles saíram de lá, os 2, o casal, tiveram que fazer psicoterapia intensiva, tamanho desgaste emocional, psicológico que eles estavam possuídos. Houve muitos outros casos, e nós sentimos lá em São Sebastião que eu sempre fui uma pessoa, nunca concordei com a falta de democracia, com todas essas consequências de uma ditadura que ele faz. O ser humano, para se desenvolver,
ele precisa de liberdade, ele precisa de dignidade, ele precisa de solidariedade, ele precisa estar se sentindo numa comunidade onde ele é aceito, respeitado, amado pela comunidade, e ele possa também fazer a mesma coisa. Gostaria de perguntar para o Dr. Wendel, de que maneira um regime de exceção, de que maneira uma ditadura, um regime de exceção, uma ditadura civil-militar, de que maneira ela se institucionaliza, de que maneira ela se traduz como aceita, legitimada socialmente, lembrando, ponderando que no momento em que se instaura o regime de exceção, havia sim uma convergência de forças internacional que conduzia a uma polaridade. De um lado, os regimes apoiados pela antiga União Soviética, no registro daquele socialismo real, e do outro lado, as chamadas democracias liberais capitalistas defendidas pelo modelo americano. Nós sabemos que havia um clima pré-golpe, que era realmente de convergência e de bipolarização dentro do país também. Mas, à medida em que o regime se instaura e se institucionaliza a partir de 64, nós percebemos que há um momento específico nessa trajetória, que é 1968, a 13 de dezembro de 1968, para os supersticiosos, uma sexta-feira, né, a sexta-feira 13 do ato institucional número 5, eu gostaria de saber, Dr. Wendel, como é que um regime de exceção, que é atravessado pela tortura, pelo absurdo da negação da liberdade e da dignidade como princípios fundamentais da vida humana em sociedade, como é que um regime desse se institucionaliza, como é que ele se traduz legalmente, como é que a exceção pode se traduzir na legalidade? Boa tarde a todos, perdoe. Eu queria primeiro, Weber, se me permite, agradecer e parabenizar a Escola do Legislativo, que eu já tenho dito e falado tanto na OAB, que é a casa do advogado, quanto nas minhas salas onde leciono direito processual. Que sou um parceiro e acho que talvez uma das maiores representações de democracia é ter dentro da casa do Legislativo a oportunidade de nós, da comunidade, estarmos aqui discutindo, debatendo, lembrando de episódios como esse que nós estamos vivenciando e rememorando um passado extremamente complicado para nós. É muito prazeroso estar aqui hoje ao lado de um ex-professor, professor Weber, é meu ex-professor, e de uma figura tão ilustre como o senhor Dr. Zaire. É uma honra para mim estar aqui. Eu tenho a dizer primeiro que a fala do Dr. Zaire nos remete a um contexto em que uma palavra surge imediatamente, e essa palavra tem o nome medo. Essa ideia de medo, num contexto atual, talvez pode parecer estranho, porque eu tenho o privilégio de educar um filho de 4 anos de idade, aproximadamente, e hoje nós estamos insistindo na ideia de não querer que um pai e o filho tenha medo do pai. O filho tem que ter respeito pelo pai, mas jamais medo do pai. Talvez eu esteja lembrando uma memória, porque eu sou do início da década de 70, por isso não tenho memórias tão vivas quanto a do doutor, mas eu vivi uma fase do período. E eu sei, por exemplo, que existia uma polícia na minha cidade, cujo nome era DOPS, que era uma polícia em que nós, crianças, tínhamos medo. O agir das pessoas era influenciado por esta palavra, medo.
E eu tenho muita dificuldade para lidar com este período, lembrar do período, em razão desta hipótese, dessa ideia de medo. Não acho que nós, na atual sociedade, consiga mais conviver com a palavra medo. Medo, mas não é um medo da violência, não é um medo daquilo que está lá de fora, não é um medo de se criar, de se educar, é um medo do constrangimento, é um medo de poder se expressar, é um medo de poder falar. E isso é algo que nós temos que lembrar que já está incorporado a esta nova sociedade. Alô, professor, permita dizer que quando estava assim no auge da Revolução, eu confesso que eu tinha medo até de pensar, entende? Porque o meu pensamento era de esquerda. Eu pensava, será que estão adivinhando o meu pensamento? Então, o senhor tem razão. Exatamente. Só mais uma palavra que me chama muita atenção e que hoje nós falamos com muita naturalidade e tranquilidade, sobre a dignidade da pessoa humana. Esta palavra, esse conceito que é inclusive jurídico, dignidade da pessoa humana, está na Constituição de 88, como sendo das bases deste Estado, chamado Estado Democrático de Direito. A dignidade da pessoa humana hoje é uma palavra, é um conceito que flui naturalmente. E, sinceramente, quando me remetem ao passado deste período, a imagem que vem é a ausência total e irrestrita de uma tal dignidade da pessoa humana. Hoje, o mundo pós-moderno ainda convive com situações jurídicas em que se extrapola o conceito de dignidade da pessoa humana. Ainda existem países no globo que apedrejam, sem entrar no conceito moral, e sim no conceito da dignidade do ser humano, ainda apedrejam porque tem um gosto ou tem uma formação homossexual. Então, quando isso chega até nós, hoje, vem com muita repulsa. Então, nós temos essa ideia de dignidade da pessoa humana, ela já está introspectada. E é por isso que nós temos que lembrar que o período demonstra, revela, e está aqui o doutor Zaire dizendo como tendo presenciado, ninguém nos contou, ele vivenciou, ninguém contou a ele vivenciou que a dignidade da pessoa humana, muitas das vezes, era totalmente menosprezada. Quando o professor Weber fala sobre a ideia do regime jurídico, eu quero lembrar que regime jurídico se coloca... Pois não, Weber? Nós vamos interromper, e eu entendo que o Dr. Wendel tem muita coisa para nos dizer ainda sobre o assunto, mas nós vamos agora para um intervalo, e no retorno nós vamos selecionar as perguntas que eventualmente vierem para nós, para que a gente consiga dar uma boa sequência. Estamos apresentando Programa Escola do Legislativo. Acompanhe na programação da TV Câmara Uberlândia. Câmara Debate. Entrevistas e debates com temas de interesse da população. Participação dos vereadores e convidados especiais. Voltamos a apresentar Programa Escola do Legislativo. Estamos de volta com o programa Diálogos Públicos, uma iniciativa da Escola do Legislativo.
na série especial 50 anos do golpe civil-militar de 1964. Nós temos aqui algumas perguntas para os debatedores, mas antes dessas perguntas eu gostaria que o Dr. Wendel pudesse concluir a sua fala anterior, quando perguntávamos a respeito da inconstitucionalidade do regime que se instalou em 1964. Bom, em relação a esse tema, o que nós temos é o seguinte: existia um sistema jurídico posto, um sistema jurídico que tinha validade, vigência e eficácia em relação ao povo. O que acontece é que falar em inconstitucionalidade de uma chegada de um regime ditatorial é estranho, no mínimo, não é? Porque um regime ditatorial é a voz de um só. Então, eu entro para dentro do regime, entro para dentro de um poder e digo, a partir de hoje o poder sou eu. Aqui o poder é a voz de um só, e não a voz de um dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Tanto é que os relatos nos mostram que esses poderes ficaram não só nas mãos daquele poder ditatorial, mas em total controle. E quem não se adequasse a este controle da voz de um, teria condições de pedir para retirar-se ou ser submetido a situações como a que o Dr. Zaire nos contou. Então, essa colocação de um regime, você pode ter um regime jurídico ditatorial. Basta que você crie uma norma jurídica dizendo, a partir de hoje, eu sou a norma jurídica, que é o que, grosseiramente, se instaura naquele período. Perfeito. Passando, então, para as perguntas, nós temos duas questões que acabam convergindo para o mesmo tema e são direcionadas ao Dr. Zaire. Eu vou fazer a pergunta, Dr. Zaire, e essa especificamente que eu vou ler é endereçada pelo nosso amigo professor Fernando Abdala, da Progel, do Trialto, e a pergunta é a seguinte: prezado Dr. Zaire, é sabido da participação de governos norte-americanos na promoção de golpes militares na América do Sul. Quais as possibilidades do Brasil hoje, com a Comissão da Verdade, questionar e pedir a punição pela participação dos Estados Unidos nesse processo, junto ao plenário da ONU? Essa é a questão. Olha, na ONU, por enquanto, eu acho difícil, porque ainda não se formou uma opinião geral, espalhada por todo mundo, a respeito da conduta dos militares aqui. Eu acho que isso é mais fácil aqui dentro do Brasil, que a Comissão da Verdade e outras comissões já estão relembrando aqueles que já passaram por tudo aquilo, ou então narrando para aqueles que já vieram depois desses acontecimentos do golpe militar, e só aí então pode-se realmente buscar fazer com que a lei se aplique a todos aqueles que quebraram com todos os princípios mais simples da lei em nosso país para poder exercer o poder totalmente autocrático e sem qualquer escrúpulo. Nós temos, então, agora uma pergunta para o Dr. Wendel. A pessoa que perguntou não se identifica, mas gostaria de saber sobre os aspectos administrativos que ocorreram logo após o fim do período da ditadura, em 1985, e a promulgação da nova Constituição em 1988. E também as adequações administrativas e jurídicas que foram necessárias para instituir a ditadura. Na verdade, são várias perguntas numa só. Bom, em relação ao período ditatorial, eu repito, falar em ditadura significa a manutenção do status quo
jurídico em que a opinião que vale é a opinião de um só pensamento. Se hoje nós temos uma sociedade extremamente plural, uma sociedade que se comunica, uma sociedade que converge e diverge diversas formas de pensamento, pelo menos na casta daquela sociedade, naqueles setores pensantes da sociedade, o pensamento estava limitado a um tipo só de pensamento. Isso traz uma consequência, que é a consequência do regime ditatorial, e a gente não pode esquecer. Hoje, parece tranquilo a oportunidade das pessoas comunicar, inclusive através de um devido processo. Parece isso já consolidado, tranquilo, mas isso não era possível naquele regime. E também em relação aos atos. Que atos? Atos da administração, por exemplo. A voz de um só, o pensamento de um só, não alberga o conceito popular, o conceito de participação. Então, tudo que nós hoje criamos através do debate, do diálogo, naquele período não é debate e diálogo, é o que eu penso, é a determinação, é a imposição autoritária de uma única maneira de se ver. Hoje, nós juristas, o que nós temos que ter em mente é as possibilidades, ouvir o outro, saber o que o outro está pensando, o diálogo a fim de interpretar e conhecer as dificuldades. No momento daquele não existe isso. Então, em relação a formas, as normas e os atos administrativos de como que isso se dava, era muito tranquilo, é por imposição. Tá bem. Professor, apenas uma intervenção. Em estudo que o senhor está falando, aconteceu de fato e teve consequências. Uma das consequências que eu acho que nós sentimos até hoje foi o impedimento do surgimento de novas lideranças. As lideranças que existiam foram perseguidas, torturadas, assassinadas, e com esse medo que o professor falou, muitos outros não se aventuraram. Então, nós tivemos uma interrupção de formação de líderes muito grande, que nós estamos percebendo agora. Agora a gente vê que a quantidade de líderes nos poderes todos é menor. Aquela formação de uma personalidade que começa desde as lutas estudantis foi impedida. Então, houve esse cerceamento. Essa consequência que eu acho perversa. Hoje se fala muito, nas crises, ou na crise das instituições, porém nós esquecemos que as nossas instituições, e aí eu estou dizendo, instituições, pelo menos no nível poder, executivo, legislativo, judiciário, que, a meu ver, não é um poder que passa por uma crise, e inclusive crise existencial, talvez em virtude do que o doutor Zares está falando. Não é só do legislativo, não é só do executivo, é de todos, inclusive o poder judiciário, lugar onde eu frequento, e eu posso afirmar que vivemos uma crise séria, mas é uma instituição forte, é uma instituição em que nós temos que acreditar. Aliás, eu estou falando das 3 instituições de esfera de poder, em que, se passamos por uma crise, e aí encaixa com o que o doutor falou, que por que nós não estamos infiltrados, nestes lugares? Qual é a nossa participação? O que é que nós estamos fazendo para que isso aumente o verdadeiro e o real sentido? E só para concluir, em 88, já em 85, quando se trabalha o fim do regime, as instituições, pelo menos no meu modo de ver, as instituições renascem de alguma forma. Tanto é que a nossa Constituição é a Constituição considerada como Constituição cidadã. Os estudos dos constitucionalistas mostram que não há no mundo uma Constituição, num país democrático como o nosso, não há no mundo uma Constituição que tenha sido tão percussiente, tão investigativa, tão preocupada em revelar o pensamento, o posicionamento de cada setor da comunidade.
da sociedade. Pode ser que nós todos tenhamos críticas severas à concretização dos direitos fundamentais, mas eles estão devidamente encartados na Constituição com uma rigidez em que demonstra claramente que o legislador quis falar como deve ser a preocupação nossa, porque a nossa Constituição, que é outra coisa que é importante a gente lembrar nesse diálogo, é que nós estamos engatinhando, ou talvez para alguns nós estamos numa fase embrionária de democracia, maior ainda, numa fase embrionária de absorção das normas constitucionais. Evidente que tem muita coisa para avançar, mas o Estado democrático se forma nessa Constituição de 88, que nós não tínhamos naquele intervalo 64-85 aproximadamente. Perfeitamente. O segundo tópico do nosso diálogo, o tema é exatamente esse: os mecanismos jurídicos de repressão existentes no período da ditadura. Inicialmente, eu gostaria de lembrar, aproveitando a fala do Dr. Wendel, nós estamos na Casa do Legislativo, nós estamos naquela que é considerada a Casa do Povo, onde a representação política converge para o diálogo, para o debate e para a construção da norma. A norma deve ser compreendida a partir do diálogo, a partir da diferença que se expressa da melhor maneira possível quando ela se transforma em lei. E a gente sabe que nos períodos ou nos regimes de exceção, nas chamadas ditaduras, não é permitido o debate, não é permitida a diferença, não é permitida a expressão dessas múltiplas vontades e necessidades sociais, porque prevalece o medo, como já disse o Dr. Wendel, e como já depois, com muita propriedade, o Dr. Zaire. Então, para efeito desse segundo momento, desse nosso debate, deixaria à vontade, para quem quisesse começar, pontuasse para nós alguns momentos ou algumas circunstâncias que são fundamentais para a compreensão de que a Casa do Povo, que o Poder Legislativo foi emudecido, foi calado, foi cassado. São esses os momentos ou as ações do regime de exceção, os chamados atos institucionais, a convergência desses atos institucionais para a Constituição de 1967, que depois se projeta na emenda número 1 de 1969, e que tem o seu ponto de inflexão, o seu ponto mais agudo, exatamente no ato institucional número 5, que vão legitimar a tortura, o abuso, o silêncio, a impossibilidade do diálogo. Eu gostaria de deixar a palavra livre para quem Doutor Zaire, quisesse. fique à vontade, né, em relação ao legislativo, a experiência do senhor nesse período, pode ficar à vontade, eu tenho a minha experiência. Eu fui vereador em São Sebastião por 2 mandatos, entende? E quando eu assumi a Câmara dos Vereadores, lá existia uma sessão apenas por semana, na quarta-feira. E nós tínhamos que, uma vez, tinha que ser gravada a sessão. Isso já no período militar. Período militar, já debaixo da ditadura. Uma vez que a Câmara de Vereadores se reunisse, nós tínhamos que gravar tudo aquilo que acontecia, desde que foi começado até o fim. E na quinta-feira para amanhã tinha que mandar um representante levar uma cópia para a região militar que coordenava São Sebastião, que era lá em Taubaté. Então, e lá eles faziam uma revisão da sessão para ver se tinha alguma coisa, algum ato, alguma palavra que pudesse ser caracterizada como subversiva ou atentatório à revolução, entre aspas, né? E então isso era complicado porque tira mais uma vez aquilo que nós falamos da liberdade. A pessoa sabe que o que ele disser aqui, o que ele fizer aqui na quarta-feira, na quinta-feira já estará
sendo reavaliado lá em Taubaté, com todas as consequências. Então, enquanto eu estava lá, e enquanto estava no Legislativo, teve 2 vereadores que foram presos. Um vereador que naquele tempo era o presidente da Câmara, era o encarregado dos Correios locais, e que não tinha nada de subversivo. Era um político, já tinha uns 3 ou 4 mandatos como vereador, mas que tinha anseio de liberdade, de justiça, essas coisas. E um outro que, esse sim, ele se identificava com o grupo do Brizola, e eu posso contar um pouquinho uma passagem? Eu, médico, obstetra, então o médico obstetra é muito chamado à noite para atender parturiente, etc. E umas 3 horas da manhã o telefone tocou, eu peguei o telefone, alô, é Zaire. A pessoa falou, doutor Zaire. Eu pensei comigo, deve estar com uma laringite muito grande essa pessoa, né? E ele continuou falando baixinho, doutor Zaire, aqui o Onofre, ele era um dos vereadores, era esse que é do grupo do Brizola, grupo dos 11 professores do Brizola. Eu estou com a minha casa cercada, com pessoas com metralhadora na mão. Estão dizendo para mim abrir a porta, e eu não abro. Se eles entrarem, eu vou morrer, mas pelo menos o primeiro eu mato. Entende? Falei, calma, espera aí, eu vou ver o que a gente pode fazer. E eu sentei na cama, minha esposa falou, o que foi? Eu contei para ela, você vai lá? Eu falei, vou, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Saí, na mesma rua que eu morava o promotor. Eu fui lá, bati. Nós éramos muito amigos, de tomar uísque junto, com churrasquinho, domingo. Eu chamei Gilberto. Depois de me chamar muito, ele abriu aquela portinhola assim. Ô, Zaire. Aí ele abriu a porta. E eu contei o que estava acontecendo e falei, e aí? Ele falou, Zaire, esse pessoal que vem aqui, eles não querem saber de juiz nem promotor, não. É delegado e polícia. Então eu não posso fazer nada. Eu te aconselho a procurar o delegado. O delegado também era nosso amigo, cidade de 8 mil habitantes, né? E eu fui para a casa do delegado, então. Ele morava numa casa de 2 pavimentos, assim, de longe eu vi que a parte de cima estava acesa. Eu falei, é aqui mesmo. Fui lá, parei e falei, jovem, Vivona, acontece isso. E o Onofre é muito determinado, eu tenho medo que haja uma catástrofe, uma calamidade. Se alguém se arrombarem a porta, ele vai fuzilar o primeiro, mas vai ser morto em seguida, com problema para a família. Aí o Vivona disse, não, vamos lá, Zé. Aí fomos. E ele, lá pelas tantas, falou, não, Zé, mas você não vai lá, não. Você vai lá para a delegacia, era delegacia e cadeia junto. E me espera lá, deixa eu ir lá conversar primeiro. Aí eu pensei, falei, Vivona, eu não vou para lá, não, para a delegacia. O que eles vão falar? O que o médico está fazendo às 4 da manhã na delegacia? Então, eu vou para o hospital, que é o meu ambiente, entende? Um médico está no hospital de madrugada, não precisa explicar nada, né? E fui. Passou um tempo, ele chegou e disse, olha, eu saí daqui, pensei como é que a gente podia fazer quando eu te deixei. Eu passei na casa de um outro vereador e que não tinha sobre ele, não pesava nenhuma suspeita, né, de ser subversivo. E fomos, ele, junto com esse vereador, que chegou lá e conversou com o Onofre. Onofre, estou aqui, tal, sou eu preciso, deixa eu abrir a porta, abre a porta, deixa eu conversar com você. Aí o Onofre acabou concordando e ele foi para entrar. Disse, quando foi para entrar, foi um tal de crau, armarem todas as metralhadoras, as armas. E ele falou, se houver uma troca de tiro aqui, eu vou virar paleteiro, né? Tiro de lá, tiro de cá. Mas não houve, felizmente. Ele entrou, conversou com o Onofre, e o Onofre concordou em abrir a porta. E eles entraram, procuraram tudo, e revistaram a casa toda, até o forro revistaram. E levaram o Onofre. Quando o Onofre voltou, um mês depois, eu falei, Onofre, você não disse que você estava com 38 lá? Disse. E como é que eles não acharam? Ele falou, olha, sabe o que eu fiz? Meu filhinho, tinha uns 5 ou 6 anos, estava com uma febre muito grande.
Falei, filho, levanta aí. Enfiei debaixo do lençol, debaixo dele. Falei, você vai ficar deitado em cima disso aqui, meu filho. E ele deitou, eles entraram, tal, procuraram. Quando caminharam em direção à cama, a mãe, né, falou assim, não, pelo amor de Deus, ele está com um febrão muito alto, olha como é que ele está vermelhinho, não está passando bem. Aí eles olharam, ficaram condoídos e foram embora e não levaram o revólver dele. Eu acho que esse bloco ele tem uma ligação muito com o conceito de liberdade. Liberdade de expressão nos dias atuais também, uma matéria já consolidada entre nós, em que no regime ela é totalmente desprezada, ignorada, minimizada. Esses que estão aqui, que não viveram aquela realidade, exatamente, não têm noção do que é viver sem liberdade. E viver sob a mira permanente, entende? Não tem essa ideia. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente tem falado muito, inclusive, aos alunos. É uma geração dos anos 90 para cá, né? Quer dizer, totalmente divorciada daquele contexto. A ideia da liberdade que eu digo é que, dentro da Constituição de 88, foram reservados determinados blocos de consolidação da ideia da liberdade, né? Ali circulam vários conceitos e várias hipóteses da manutenção da ideia da liberdade. O medo, o receio do legislador de 88 em preservar essa ideia. E quando se fala no regime, em termos de o que se montava para um processo, por exemplo, qualquer coisa que se coloque sob tortura pode ser a representação de um fato em que acuse, né? E tanto é que hoje nós não temos qualquer tipo de aceitação na jurisprudência, nas decisões, algo que chegue próximo a isso. Quando nós falamos em processo, inclusive o processo penal, é de a mais ampla ideia de liberdade, de participação, de estar sempre partindo de um pressuposto da inocência, para depois a ideia da condenação, o que naquele período era totalmente invertido, não é? Era isso que eu penso sobre essa questão jurídica que eu queria falar. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e, na volta, o nosso último bloco. E o tema desse último bloco, já para adiantar para as perguntas dos interessados, ditadura versus democracia, o Brasil de ontem, hoje e amanhã. Estamos apresentando Programa Escola do Legislativo. Você assiste na programação da TV Câmara Uberlândia. Fala Vereador. Informes do parlamentar com temas de sua atuação legislativa no plenário da Câmara Municipal e espaço para ampliação do debate das políticas públicas para a sociedade. Voltamos a apresentar Programa Escola do Legislativo. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Diálogos Públicos, uma iniciativa da Escola do Legislativo, a série especial 50 anos do golpe, de 1964. Nós temos aqui algumas perguntas bastante polêmicas e eu vou formular essa dirigida ao Dr. Wendel. Eu vou fazer a leitura da maneira como chegou até a mim. Vamos fazer uma comparação dos 20 anos militares e da democracia partida que hoje vivemos. Pois as ordens são dadas por traficantes e os que são condenados, o direito dos humanos bandidos os livram.
Tem um e-mail aqui, ivimferreira@gmail.com. Bom, eu tenho sido muito questionado sobre esse assunto e uma das preocupações que eu mais trabalho, onde eu estou falando, é sobre o momento crítico em relação à segurança no Brasil. Há, sim, um paradoxo que convive entre segurança e marginalização, né? Entre aquilo que deveria ser e aquilo que efetivamente é. Há, sim, uma crise forte em relação à atuação do Estado, e aí o Estado, lato sensu, o Estado em todas as suas faces, para poder coibir determinadas condutas da sociedade. Isso é evidente, isso é inegável. A sociedade hoje tem um pânico, e aí quando eu falo sociedade, uma parte dessa sociedade, porque falar da sociedade brasileira, a gente tem sempre que lembrar que ela é multifacetária. Então tem uma parte da sociedade brasileira hoje que sofre arduamente com a ideia do Estado não conseguir atingir os criminosos. Isso é evidente, não, inegável. O que eu pondero e que eu acho que a gente deveria refletir é o Estado agir de forma rigorosa contra este grupo de pessoas, contra esta facção, não é revelar qualquer sinal ditatorial. Muito antes, pelo contrário. Nós temos que ter uma polícia cada vez mais forte na reprimenda, na repressão daqueles que contaminam a sociedade, daqueles que levam o horror à sociedade, e não fazer a polícia levar o horror. Nós vamos fazer a polícia acabar com o horror na sociedade. Então eu acho que uma ação estatal que coíba a ação de criminosos convive bem com o modelo democrático constitucional. Eu inverto a lógica para não passar pela cabeça de determinadas pessoas que a instituição de um regime ditatorial possa revelar em paz. Né? Eu me lembro, paz sem voz não é paz, é medo. E eu não gostaria de ver este retorno. É a consideração que eu faço em relação à pergunta. Bom, a próxima pergunta vou direcionar ao Dr. Zaire. Nova Marcha da Família, que houve recentemente, qual a ótica atual? Bom, eu vou só fazer uma consideração, Dr. Zaire. Eu gostaria de saber qual Marcha da Família, que não houve, na verdade, pelo que a imprensa divulgou e noticiou, não houve uma nova Marcha da Família. Dr. Zaire. Na verdade, falou-se aqui na Marcha da Família com Deus, isso porque antes da Revolução de 1964, eu estou com o vício da ditadura, falando revolução. Antes do golpe de 64, houve sim uma marcha da família com Deus pela liberdade, que naquele momento teve um sucesso muito grande. Mobilizou muito a sociedade e criou condições, eu diria assim, retaguarda para que o golpe fosse dado, deu amparo para que o golpe fosse dado. E agora tentou-se recuperar essa marcha. Até onde nós temos informações, esta marcha teve apoio, sobretudo, de oficiais militares aposentados e um grupo também de pessoas da sociedade. Tem uma cidade que, foram várias informações, teve uma cidade em que caminhou na marcha o marido, a esposa e o filho. 3. Teve outras cidades onde teve 10 participantes, outros com 15 participantes, outros com 20 e poucos participantes. Apenas São Paulo teve 1000 participantes. Mas lá em São Paulo houve uma outra marcha simultânea, daqueles que eram contra a marcha, e que deu um número de presentes igual ou superior a esses 1000. Então, houve essa tentativa de se fazer uma marcha, mas ela fracassou redondamente,
e como ela fracassou, ela não deu o respaldo que se pretendia ter para poder fazer qualquer tentativa militar de tomada do poder. Nós temos mais uma pergunta, vou direcionar para o doutor Wendel. O golpe militar teve o apoio popular, mídia e políticos da época. Ocorre que hoje todos são contrários à ditadura. Não existe pessoas querendo agora ganhar dividendos políticos ou esconder o apoio que deu na época? Eu penso, primeiro, em relação à fotografia de acontecimentos históricos, ela é sempre muito problemática, né? Há diversas possibilidades de se ver um determinado fato, e principalmente quando se reconstrói o fato. Um fato que já aconteceu, em que hoje nós temos memórias, nós temos relatos, mas nós somos obrigados a reconstruir, a remontar. Então, do conhecimento de que houve, sim, apoio, inclusive apoio de um país que tem como a espinha dorsal, que tem como o maior valor da sociedade o conceito de liberdade. Dizem, o relato histórico nos mostra que um país que preza pela liberdade apoiou arduamente um regime negro em relação à liberdade. Então, assim, a minha remontagem é de que teve esse apoio, sim. Agora, hoje, eu entendo de não cabimento. Eu acho que hoje a sociedade não concebe mais. Essa ideia do pensamento de um só, da voz determinante de um só, ela não se encaixa mais. Talvez por isso não tenha apoio, né? Apesar de os rumores haverem ruídos, determinadas pessoas e parcelas da população ainda falar, olha, se tivéssemos um regime ditatorial na época de fulano, isso é um discurso que é impensado, um discurso que não tem não suporta uma refutação, uma contradição. É algo que mais ligado a isso que nós estamos passando hoje, fundamentalmente com as crises institucionais. É a minha visão, eu não sou ninguém para poder dizer isso, é a minha visão, é o que eu penso. E depois nós vamos falar sobre a questão das pessoas que hoje fazem o Brasil, que são os jovens. E aí nós temos que tratar os jovens diferente em relação a esta ideia de ditadura, porque eles não conviveram, e é preciso, inclusive, de nós estarmos aqui hoje para poder alertá-los de que isso já aconteceu no passado e quais foram as consequências para a juventude daquela época. Eu queria apenas acrescentar um comentário, que na Europa, aqueles que têm o pensamento de esquerda e que atuam com esse pensamento representam, em média, nos países lá, cerca de 7%. Entende? Aqui no Brasil, sempre haverá um grupo de direita. Nós temos um Jair Bolsonaro, que é um representante da direita extremada, entende? E que já está na Câmara há uns 4 mandatos ou mais. Ou seja, ele se reelege graças a esses representantes da direita, da extrema-direita, que o veem realmente como um líder importante. Então, é bom a gente ter essa consciência de que a sociedade tem essas esquerdas, tem o centro, tem a direita, entende? E isso lá nos Estados Unidos também acontece. Há muito tempo atrás, quando eu estava estudando a presença dos partidos comunistas, eu me surpreendi ao saber que tinha um partido comunista atuante até onde ele consegue atuar nos Estados Unidos. Movimentos sindicais, inclusive, que a gente acha que lá não tem movimento sindical. Tem. Tem, movimento sindical e forte, né? Era isso, então. Eu posso aproveitar e fazer um outro comentário? Eu já dei uma resposta a essa pergunta, mas eu acho que eu não clareei. É sabido da participação de governos norte-americanos
na promoção de golpes militares na América do Sul. Não é só na América do Sul, não. É no mundo todo. No mundo todo. Entende? Vejamos lá no Oriente Médio. Vejamos o que eles fazem lá com Israel. Israel tem apoio permanente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não critica, não censura, não tem nenhuma ação contra as barbaridades que Israel faz com o povo árabe. Não tem. Entende? Então, aquilo que você falou da democracia e da liberdade para os Estados Unidos, isso é dentro de casa, né? Lá na rua é outra coisa. Entende? Então, em outros países, e aqui no Brasil, eles sempre tiveram uma importância muito grande. Quais as possibilidades do Brasil, hoje, com a Comissão da Verdade, em questionar e pedir a punição pela participação dos Estados Unidos nesse processo junto ao plenário da ONU? Nenhuma possibilidade. Quem fez a pergunta? Dr. Fernando Abdala. Você? Já saiu. Nenhuma possibilidade. Os Estados Unidos é o órgão que manda na ONU. Entende? Ele simplesmente manda na ONU. Ele tem direito de veto na ONU, ele tem direito de veto na comissão... como é que chama? Não, Comissão de Defesa, né? São 7 membros. Se ele vetou, acabou, não passa nada. Então ele manda, ele é que manda lá nos Estados Unidos. Então não tem a menor possibilidade. Antes de passar para a próxima pergunta, eu gostaria de pontuar aquela anterior, quando a pessoa que pergunta disse que o golpe militar teve o apoio popular, mídia e políticos da época. Eu queria retomar uma fala minha lá do começo, quando eu dizia que a memória é um mosaico, né? Ela é composta por fragmentos, por partes que às vezes não se encaixam necessariamente muito bem. Da mesma maneira que a memória é fragmento e a gente precisa de reenquadrar, encaixar, como disse o Dr. Wendel, é muito difícil, praticamente impossível acreditar que qualquer regime político e qualquer processo político tenha o apoio popular, o apoio da mídia, o apoio dos políticos. Porque se a sociedade é multifacetada, se ela se constrói por opções, por práticas diferentes, com certeza, se houve apoio, também houve crítica e, além da crítica, resistência. E é importante lembrar que, no momento que se vive hoje, por mais percalços, por mais problemas que a sociedade enfrente, eu vou sempre reforçar aquela expressão. A democracia é muito ruim se você descontar todos os outros regimes políticos que já existiram. Então, graças a ela, que é possível o debate, é possível que a diferença se expresse e é possível que a gente possa aqui, mais uma vez, reforçar a ideia de que a liberdade é fundamental. Professor, se permite eu discordar do senhor? Olha, a pergunta diz exatamente o quê? O golpe militar teve o apoio popular. Não teve. Popular, não. Ele teve o apoio de classe média, média alta, entende? A classe A, e empresariado, sobretudo grande empresariado, mas popular, não. Ocorre que hoje todos são contrários da ditadura. Não existe pessoa querendo agora ganhar dividendos políticos e continua. Agora, em relação à mídia, é o primeiro principal ponto que eu discordo do senhor. A mídia, naquela época, em 64, patrocinou totalmente o golpe. Ajudou a formar esse clima que pudesse justificar o golpe, a queda do Jango, tudo aquilo que foi feito. Hoje, a mídia está um pouco dividida, mas a maior parte da mídia quer derrubar a Dilma, que representa ainda o Lula, que representa uma esquerda muito criticada, mas
são de esquerda, e se nós olharmos todos esses jornais, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Isto É, a Veja, então nem se fala. A Veja, então, não se fala. Então, hoje, a mídia também tem uma parte da mídia que não somente apoia, como, às vezes, mente para poder ajudar a criar um clima para que a Dilma não seja reeleita e talvez se desse condições de restaurar uma ditadura. Concordo quando você falou que não tem chance ou foi ele, eu não me lembro, que não tem chance de ditadura agora porque nós estamos democraticamente consolidados. E a marcha da família com Deus pela liberdade foi um fracasso total. Entende? É isso, obrigado. Mais uma pergunta, eu vou passar. Na verdade, vou deixar para que os dois possam responder no seu tempo. Hoje, o politicamente correto não inibe e mascara a real liberdade no Estado democrático de direito? Ficou compreensível a pergunta, doutor Wendel? Eu vou repetir. Hoje, o politicamente correto não inibe e mascara a real liberdade no Estado democrático de direito? Olha, em primeiro lugar, é falarmos o que é politicamente correto. Tem várias concepções de politicamente correto. Concepções de pensamento que tem aquela pessoa que tem um pensamento de centro, de esquerda, da direita, e tem aqueles que o pensamento politicamente correto ou não, dependendo também da ética e da moral, certo? É mais usado em termos de política. Se o pensamento politicamente correto for aquele que deve ser o verdadeiro, dentro da ética, dentro da moral, dentro da razoabilidade, dentro da democracia, dentro da lei, da justiça, não impede. Não impede de forma alguma. Tem-se que agir de acordo com o politicamente correto, desde que ele seja bem embasado. Eu acho que nós estamos um pouco atônitos com tudo isso que está acontecendo no Brasil. Tanto é que os movimentos sociais de junho do ano passado revela algo em que nós até agora não conseguimos ainda entender bem o que será que aquilo quis dizer, né? Agora, eu tiro daquilo a primeira ideia para a gente até discutir, que eu estou falando do movimento que eu assisti, um movimento pacífico, democrático, em que as pessoas não estavam com o rosto escondido. O movimento que eu assisti era um movimento de uma população que me surpreendeu, né? Mas que deixa claro a ideia da liberdade. Eu tenho talvez seja o melhor retrato que nós poderíamos tirar do conceito liberdade. O problema é que nós estamos confusos em relação a determinados pontos da sociedade que passa por crises. Agora, pensar o momento histórico atual e compará-lo ao que nós vivenciamos no período de regime ditatorial me parece um abismo, né? As instituições em crise, é verdade, mas são instituições fortalecidas. Nós temos hoje uma sociedade que, a meu ver, eu repito que eu acho que é um ponto de vista que merece crítica, né? A meu ver, existem bases reais de democracia no Brasil e democracia representativa de liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de falar, de pensar, de ir e vir, de se apresentar. Não é? A decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao casamento de homoafetivos, para mim, é uma demonstração, e tem outras inúmeras demonstrações. Não estou fazendo juízo de valor, mas o julgamento considerado, chamado popularmente de julgamento do mensalão, é outra expressão de democracia, de que as bases foram criadas e fortalecidas.
E eu não vejo o discurso, claro que sempre o discurso pode acobertar, depende da maneira como se conta, nós não temos condições de ter certeza do que está por trás. O discurso já traz essa carga, essa ideia de se pode ser daquele jeito ou não, mas me parece que o que eu vejo e que nós temos muito que evoluir, mas essas bases fundamentais, elas estão em processo de amadurecimento e fortalecimento. É o que eu penso numa pergunta extremamente complexa como essa. Esses movimentos que aconteceram a partir de junho do ano passado até agora, tem dois componentes. Um que é o chamado Black Bloc, que é um movimento que não surgiu aqui, surgiu na Europa, entende? Tem sido mantido. Quando surgiu, tinha um grupo que queria realmente atingir o que esse grupo pacífico quer, mas um grupo radical, entende? E que parte para a destruição de bens, para poder, com essa destruição de bens, fazer com que sejam mais bem ouvidos, ou mais ouvidos. E o outro é aquele grupo que quer simplesmente manifestar, e que manifesta uma insatisfação. Uma insatisfação contra o quê? São várias manifestações em relação a vários aspectos. Às vezes é a passagem do ônibus, às vezes é o salário, às vezes a administração que não está boa, mas existe uma insatisfação que está latente, que está por baixo de tudo, aqui no Brasil, como em todo o mundo, que é a insatisfação que o capitalismo produz em toda a sociedade, porque o capitalismo ele é profundamente injusto e agressivo. O capitalismo, por si, ele é egoísta. O que importa é o lucro, o ser humano não importa. E as pessoas debaixo do capitalismo sentem, muitas vezes não sabem nem verbalizar, nem dizer, mas sentem que eles não são valorizados. Entende? Que uns têm muito, outros têm pouco, porque o capitalismo promove não, mas propicia esse acúmulo de capital. Ele mesmo não faz nada, quem faz são os seres humanos, é a parte da sociedade. Então, existe essa insatisfação que é global. Em todo mundo, houve um movimento lá na Wall Street, houve um movimento em outros locais também dos Estados Unidos, como houve também lá em Israel, houve na Itália, houve na Inglaterra. Eu tenho uma filha que está em Londres, ela, ano passado, papai, está vendo os movimentos aqui. Eu falei, você não está vendo o que está acontecendo aqui, entende? Em Israel aconteceu um fato muito interessante. Eles manifestaram, e para manifestar o seu desagrado com o sistema econômico, o sistema financeiro internacional, o dinheiro como valor, enquanto o trabalho não é considerado como principal valor, eles pegaram uma guilhotina, fizeram uma guilhotina e puseram em frente a uma dessas grandes organizações internacionais, multinacionais e financeiras, que é de origem judia, entende? Está lá em Tel Aviv. Eles foram lá e colocaram diante, entende? Querendo dizer que precisavam uma guilhotina para eles, para aquelas pessoas e talvez para o capitalismo também. Então, essa insatisfação, nós não sabemos até que ponto, até quando ela irá, o que pode acontecer. Nós ontem assistimos um protesto pacífico contra a Copa, entende? Mas é o direito da democracia. Essa é a maior representação do momento histórico que a gente vive, de total liberdade. Ninguém mais quer que os nossos rumos, que o nosso pensamento seja direcionado ou orientado. Exatamente, é isso mesmo. Infelizmente o tempo é curto. Nós gostaríamos de agradecer a presença de todos, aqueles que participaram efetivamente com perguntas, aqueles que vieram prestigiar o evento. E eu quero fazer o agradecimento pessoal à Escola do Legislativo, que nos deu a oportunidade de conduzir esse importante debate num momento histórico importante da história do nosso país. Muito obrigado a todos. Programa Escola do Legislativo.